Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, o governo Michel Temer vai iniciar 2017 com um abacaxi enorme para descascar. Trata-se da reforma da Previdência. Muito foi falado, da necessidade de uma reforma do nosso sistema previdenciário. Por outro lado, as medidas propostas são bastante rígidas. O senhor acredita que elas vão ser modificadas no Congresso, Dom Tomé? Eu acho que, na verdade, não é um abacaxi, são dois, porque ele também vai enviar ainda por esses dias, ou logo no início do ano, a proposta de reforma trabalhista, que é e vai ser complicada tanto quanto a reforma da Previdência. Ora, nós sabemos que essa reforma da Previdência ela é necessária. Desde os tempos do governo Fernando Henrique Cardoso já se falava da necessidade da reforma da Previdência e não foi de fato levada adiante. Às vezes se reforma um outro ponto, mas a reforma estrutural não foi feita. E é verdade que a Previdência no Brasil está em falimento. Se não fizer a reforma, até mesmo aqueles que já estão aposentados correm o risco de não receber. Mas eu vejo assim que há algumas distorções que poderiam amenizar o problema antes mesmo da reforma. Uma vez eu já mencionei isto na nossa conversa. Por exemplo, a cobrança de todos aqueles que devem para a Previdência Social. Há empresas e times de futebol, por exemplo, que devem milhões de reais para a Previdência. Precisava cobrar, esse povo precisa pagar o que deve à Previdência. Em relação à reforma específica proposta pelo Executivo, eu gostaria de comentar hoje 2 pontos. Primeiro, o que já não há consenso na sociedade, que é a idade estabelecida para a aposentadoria. Eu acho que para aqueles que começam a trabalhar mais tarde, por causa dos estudos, da universidade, eu não vejo problema de aposentarem com a idade proposta. Mas temos que considerar que no Brasil um grande contingente de pessoas, e não é pequeno este número, começa a trabalhar muito cedo, aos 16, 17 anos. A minha pergunta é esta: estes que começam a trabalhar ainda no fim da adolescência vão se aposentar com a mesma idade daqueles que somente começaram a trabalhar e a contribuir após a faculdade, após a universidade? Eu acho que é uma pergunta que a sociedade deveria ajudar a discernir. O segundo ponto que eu provoco não é tanto a realidade nossa do Noroeste do estado de São Paulo, mas é uma realidade que no interior de Minas, no Nordeste, na Amazônia, ainda é muito comum. A questão dos trabalhadores rurais, que não trabalham para empresas, que trabalham por conta própria, são pequenos proprietários ou têm ali meio alqueire de terra, de onde tira a sua subsistência, ou trabalha um dia para uma pessoa, trabalha outro dia para outra pessoa, e assim sucessivamente. Como é que vai incluir essas pessoas na mesma forma de pagamento da Previdência? Eu acho que tem alguma coisa aí que não bate, que não se encaixa. Precisaria a Previdência pensar nesta categoria de trabalhadores rurais que não têm emprego fixo e que estão realmente no interior do Brasil, de muitos estados, e se for assim, essas pessoas nunca vão aposentar, porque elas não têm como contribuir. Primeiro, porque ganham muito pouco. Segundo, que estão em regiões totalmente afastadas. Até agora elas contavam ou contam com esse auxílio que o governo oferecia ou oferece a esta categoria de pessoas, como também algumas pessoas portadoras de deficiências, que não é uma aposentadoria, mas é um valor mensal na ordem de um salário mínimo, mais ou menos. Eu vejo que, da mesma forma como se está pensando no modo específico para os militares,
que também, não sei se precisa isso, mas do mesmo modo que se pensa numa forma específica para os militares, teria que se pensar também na questão dos trabalhadores rurais. E há outros pontos polêmicos, quem sabe outros dias possamos ainda conversar. Por exemplo, a idade para as mulheres. Deve ser realmente a mesma idade para os homens? Algumas pessoas específicas vão ter que trabalhar do mesmo tanto que outros, sendo que o trabalho produz mais desgaste, traz mais problemas para a saúde. Enfim, há um rosário de questões que seria bom dialogar com a sociedade antes de fechar os pontos da reforma da Previdência. Sem dúvida, né? É um assunto bastante complicado, necessário, mas é preciso muita discussão. Eu até estava conversando, viu, Dom Tomé, esses dias com o Davi de Martini Júnior, ele que é da OAB, também especialista em direito previdenciário. A avaliação é que o governo ele forçou muito para um lado para chegar no meio termo. Ele não veio com uma proposta um pouco mais flexível, ele veio com uma proposta bastante rígida, porque saberia que teria essa discussão dentro do Congresso. Ele acreditava que se fosse uma proposta um pouco mais flexível, ia puxar mais ainda, ia ficar, digamos assim, menos rígida. Então, apostou tudo de um lado para tentar negociar e chegar ao meio termo. Eu acho que precisa de um meio termo, porque certas situações realmente vão ficar bastante complicadas, né? É verdade. Eu acho que, do mesmo modo como a reforma do ensino médio veio meio de cima para baixo, sem muita discussão, agora se diz até, o procurador-geral diz que ela é inconstitucional, acho que um pouco do mesmo risco vai com a reforma da Previdência. Há uns pontos aí que realmente precisariam ser melhor conversados com a sociedade e encontrar um ponto de equilíbrio, senão ela corre o risco de ser injusta para alguns segmentos da população brasileira. A gente deveria ficar atento a isso, vocês, jornalistas, mais ainda, para sempre provocarem e suscitarem a reflexão de alguns pontos específicos. Tá certo, então. Dom Tomé, muito obrigado pela participação. Forte abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.